com seus santos anjos consigo, e seremos arrebatados para nos encontrarmos com ele nos ares. Será então, nós ouvimos falar disso agora, então veremos isso com nossos próprios olhos, né? Nós vamos ver isso no futuro, uma banda aqui no futuro, vamos ver ele vindo nas nuvens. Agora esse povo já fala que já aconteceu. O Mombrana está falando que não, você vai crer em quem? Quem que é o canal de revelação dessa era? É esses pastores ou é o Mombrana? O que é que você crê? Você crê que o Mombrana é o canal da revelação? O único canal, o profeta da era? Você crê que esses homens são quinto de Efésios? Se esses homens fossem quinto de Efésios, não estaria enganando o povo, né? Dizendo coisas tolas, como eles falam. Se eles fossem realmente o quinto de Efésios, não estariam falando essas coisas. O verdadeiro quinto de Efésios ensina o povo a não crer neles próprios. Não creia em mim, irmão, eu sou apenas um homem, um pregador da palavra, mas maldito homem que confia no homem. Não confia em mim não, vai na mensagem, leia as mensagens de Mombrana. Leia todas as mensagens de Mombrana e creia no que ele ensinar, não no que eu estou ensinando. Todos que creem no homem perecerão. Né? Então nós temos que crer no que o profeta ensinou. As pessoas isolam parágrafos, né? Isolam parágrafos, né? E tiram eles do real lugar deles. Vamos agora ler aqui um julgamento no parágrafo 194. Mensagem pregada em 64 também, né? A vida de Cristo retorna na forma do Espírito Santo, não uma cicatriz de cravos. O corpo corporal está sentado à mão direita de Deus para fazer intercessões, porque o Espírito Santo veio para continuar sua obra. Né? Vamos falando aqui que o corpo físico de Jesus Cristo está no trono de intercessão, fazendo intercessão por nós. Aqui em 64, data aqui, 27 de abril de 64, um ano depois que o selo foi aberto, que veio aquela nuvem ali de anjos. O Mombrana falando que Cristo ainda, o corpo dele estava lá no trono de intercessão. 194 dessa mensagem. Então nós vemos que não tem cabimento de falar que Cristo já voltou e que já se cumpriu a vinda dele ali. Né? Que todos os olhos verão e que como foi, né, vamos ver aqui. Alimentos espirituais em seu devido tempo, no parágrafo 160. Mensagem pregada em 18 de julho de 65, né? Poucos meses antes de Mombrana dormir no Senhor. Mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4 diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana. Olha que maravilha! Né? Malaquias 4 é isso, irmãos. Não é somente um mensageiro, uma porção, não, um filho do homem, não. O Mombrana foi apenas o canal humano por onde veio Deus em carne humana nesta era. Foi o mesmo mensageiro lá para Abraão. Isso é Malaquias 4, que está escondido desse povo, está velado deles. Não tem a revelação do que é Malaquias 4. Mas veja o que é que o Mombrana fala. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, creia no mensageiro, não no que esses homens ensinam. Esses homens têm ensinado por vários anos heresias, falando que nessa era só veio um profeta, um grande profeta, e nada mais do que isso. Nessa era veio isso o próprio Elohim, o próprio Filho do Homem, Jesus em carne humana outra vez. 160. Alimento espiritual em seu devido tempo. Mas agora Deus nos prometeu essas coisas nos últimos dias. Em Malaquias 4 diz que Jesus Cristo desceria. O que fala em Malaquias 4? Que Jesus disse que em Malaquias 4, Malaquias 4 diz que Jesus Cristo desceria e se representaria em carne humana, como fez em Sodoma. Isso mesmo. E disse que o mundo estaria numa condição de Sodoma. E disse, como aconteceu então, o Filho do Homem se manifestaria nesse dia. Veja, este homem que desceu em forma humana, forma de homem, que foi Elohim por Abraão, antes desse filho prometido vir. Veja que foi, Abraão disse que era Deus. E a Bíblia diz que 3 homens vieram a ele, põem suas roupas da viagem, e sentaram-se, comeram como homem. E Jesus disse que justamente na época que o mundo ficaria na condição de Sodoma,
Então o Filho do Homem se manifestaria novamente, não Filho de Deus, não Filho de Deus, não Filho de Deus. Está vendo? O povo não crê nisso, que nessa era não foi Filho de Deus. Ou seja, que foi Filho do Homem, eles não creem, eles creem que continuou Filho de Deus e continua ainda hoje. Mas Bruna fala que não. Acabou a discussão do Filho de Deus. É Filho do Homem, Filho do Homem. Mas e hoje, o que é então? Hoje estão vivendo da mensagem, da manifestação do Filho do Homem. A mensagem que ele produziu para nós, essa mensagem poderosa, essa mensagem em plenitude, a plenitude da palavra. É isso que estamos hoje, nessa voz produzida por essa manifestação. Agora, filho de Deus, vamos falar, o Filho do Homem se manifesta entre Filho de Deus e Filho de Davi. Então não há mais lugar, né, nesse entremeio para voltar a Jesus na forma do Filho de Deus. Ele manifestou como filho do homem nesse entremeio. E agora, no milênio, ele será filho de Davi. Filho de Davi. Então a manifestação dele como Filho de Deus terminou quando ele foi expulso da era da igreja de Laodiceia. E ele mudou para a forma de Filho do Homem. Agora a próxima manifestação dele é como Filho de Davi no trono. Isso está em a época em que o mundo ficasse na condição de Sodoma. Então o Filho do Homem se manifestaria novamente, não o Filho de Deus, Filho do Homem, veja, se manifestando com o Filho do Homem. Agora isso não foi uma vinda física, né? Foi na forma do Espírito Santo. Ele não saiu do trono, ele saiu do trono da intercessão, como tem pessoas ensinando isso, que ele saiu do trono e veio fisicamente. Não foi isso que aconteceu, não foi a segunda vinda dele, mas foi o último sinal, como está nessa mesma mensagem, alimento espiritual a seu tempo, no parágrafo 167. Agora, se ele nos aparecesse num corpo físico, exatamente com a aparência da cabeça de Cristo, aos 33 anos, de Hoffmann, e sangue escorrendo-lhe da mão, e assim por diante, cicatrizes de cravos nele todo, eu não aceitaria isto. Não. Quando ele próprio vier, todo olho verá, toda língua o confessará. Está vendo aqui? Então não foi essa vinda, né? Não foi a vinda. Existem 3 vindas. A primeira vinda para redimir a sua igreja, a sua noiva. A segunda vinda para buscar a sua noiva. E a terceira vinda para reinar com sua noiva. Então essa aqui não foi vinda. Uma branca chama isso aqui de manifestação do Filho do Homem, de aparição, né? Muitas coisas, muitos títulos. Mas nunca ele não chama isso de vinda quando ele vai ensinar mesmo, não. Ele não chama de vinda. Ele chama de manifestação do Filho do Homem, o último sinal. O último sinal. Então aqui no 167 nós vemos que não foi vinda física dele, né? Física, mas foi como Espírito Santo, em plenitude. Agora, se ele nos aparecesse num corpo físico, exatamente com a aparência da cabeça de Cristo, aos 33 anos, de Hoffmann, e sangue escorrendo-lhe da mão, e assim por diante, cicatriz de cravos nele todo, eu não aceitaria isso. Não. Quando ele próprio vier, todo olho verá, e toda língua o confessará, quando ele próprio vier. Confessará, e como relâmpago que vem do Oriente até o Ocidente, assim será. Então essa vinda dele, como foi como relâmpago, não aconteceu ainda, porque essa vinda dele como relâmpago, que todo olho verá, né, não se cumpriu. É como o está falando aqui, porque será física essa vinda dele aqui. E como relâmpago vem do Oriente até o Ocidente, assim será. Está vendo? Nós não cremos nessas seitas e clãs. Nós cremos que Deus é a palavra. Mas ele se corporiza, né? se corporifica. Foi isso que fez Mambrana, entrou na célula humana dele. Mas ele se corporifica, tomando o seu corpo e o meu corpo. Ele falava assim para não dizer que era ele, porque um profeta jamais se identifica dessa maneira, falando que ele é a pessoa. Os sinais identificam os homens de Deus. O próprio Jesus falou: as obras que eu faço testificam que o Pai me enviou. E as obras que Mambrana fez testificam que ele foi esse canal humano, o único canal humano. Sempre da forma do Filho do Homem, é Deus. É Deus em uma carne humana, em um ser humano, em plenitude ali, discernindo o coração das pessoas. Isso é Deus na forma do Filho do Homem. Com o Filho de Deus, já é ele numa forma sobrenatural, em várias pessoas, invisível, fazendo poucos milagres, poucos sinais. E na forma do Filho do Homem, ele é numa forma literal, humana. Mas ele se corporifica tomando o seu corpo e o meu corpo. Ele dá dons, me dá dons. E através desses dons, ele se dá a conhecer.
Esse é o alimento secreto. Não importa o quanto ele se desse a conhecer por mim. Você tem de crer nisso. Você tem de ter um dom de fé também para crer. E agora, se ele se manifestar desta maneira, vocês crerão nele? Amém. De todo o coração. Vocês crerão nele? Ó, quão maravilhoso. Só esperando nele. Só esperando para ver o que ele diz, né? Deus aqui nessa última era, na forma do Espírito Santo, em plenitude, em carne humana outra vez. Usando a carne humana do nosso querido e amado irmão William Marion Branham, né? O nosso amado irmão. Agora, as pessoas realmente não conseguem alinhar as escrituras, né? Não conseguem alinhar as escrituras. Olha aqui o que eles pegam para dizer que já se cumpriu os trovões. A segunda vinda de Jesus Cristo. A descida do anjo forte. Qual é a atração sobre o montanha? No parágrafo 148, o Branham nos fala, né? O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe. É Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Né? Agora, você tem que alinhar essa escritura com as demais escrituras. Se você falar que o anjo forte desceu, se cumpriu os trovões. Mas como? Ali fala que ele virá como rei, como juiz, não como cordeiro, sacerdote mais. E quando ele terminar de ele sair, ele pegar o livro, ali termina a misericórdia, termina a graça. O cinto dele sai da cintura, como o sacerdote usa o cinto na cintura. E quando ele para de ministrar como sacerdote, ele coloca o cinto no ombro. E essa forma que veio o anjo forte, como bramando, como leão, como juiz. Veio para reinar, como filho de Davi, o rei. Né? O rei. E olha nessa mesma mensagem aqui, no parágrafo 165. Você não tem que estar somente lá, mas simplesmente ter fé. Pois recorde, uma mulher tocou em suas vestes e ele sentiu, e ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a carta aos Hebreus do Novo Testamento diz que ele é o sumo sacerdote. Está vendo aqui? Falando que é o sumo sacerdote. Como então que se cumpriu os trovões? Nos trovões ele vem como juiz, como leão, né? E aqui está falando que ele é cordeiro, que ele é sacerdote. E ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a carta aos Hebreus no Novo Testamento diz que ele é o sumo sacerdote nesta noite, pregando aqui, falando que Jesus era o sumo sacerdote naquela noite. Ele não pode usar o cinto na cintura e no ombro ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. O Mano diz claramente que não pode fazer esses dois ofícios, né, ao mesmo tempo, irmãos. E aqui está falando o quê? Né, em 65, o Mano falando que ele está como sacerdote, com o cinto na cintura ainda. Ou ele tirou e voltou de novo na cintura? Ô, irmão, não tem realmente lógica, não tem alinhamento. Dizer que se cumpriu os trovões, que já aconteceu a vinda, isso acontece na vinda de Cristo, no sétimo selo. No Novo Testamento diz que ele é o sumo sacerdote, nesta noite, que pode ser tocado pelo sentimento de suas enfermidades. Você crê nisso? Tenha fé então. Não duvide disso. Creia nisso e acontecerá. Você pode ter o que você pediu, se você puder crer nisso. Mas você tem que crer nisso. Você crerão todos vocês? Quantos crerão? Agora Deus abençoe. Deus abençoe. Então nós vemos que quando ele vier ali, quando forte, ele virá como leão, e o tempo irá acabar. O leão vem ali e brada, né, dá seu rugido, e 7 trovões né, pronuncia os trovões. Acaba o tempo. Quando Cristo vem, acaba o tempo. Quando cumprir os trovões, o tempo acaba. Né? E na mensagem, Deus, seu próprio intérprete, o Branham nos fala aqui, no parágrafo 95. Ele foi Elohim manifestado em carne humana, usando roupas humanas, comendo alimento humano. Amém. Um sinal que nos últimos dias que Deus aparecerá novamente entre o seu povo em carne humana. Deus
São povo em carne humana. Uns vão além e falam que Mambrana é o próprio Elohim, o próprio Deus encarnado. Outros ficam aquém e não creem que Deus se manifestou nessa era em carne humana outra vez. Mas a noiva não, a noiva segue no centro da palavra. É o que Mambrana ensina. Ela segue, ela crê, porque ela é a noiva que não será enganada por dogmas e credos, por homens, por doutrinas, de maneira nenhuma. Porque se é Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso. Qualquer pessoa que fala contrário à lei e os profetas, a mensagem do Mambrana, não há luz nele, não importa quem seja. É o grande mensageiro do Brasil, do México, é o grande mensageiro dos Estados Unidos, é o grande mensageiro da Alemanha, não importa quem seja. Se ele falar contrário ao que o Mambrana falou, não há luz nele. Isso é nicolaítismo, crê em homens, mistério de homens. Nessa era Deus enviou o seu profeta. Por que vamos ficar agora aí crendo em homens, doutrina de homens, ministério de homens? Deus enviou esse grande ministério, o próprio Filho do Homem nessa era, o ministério do Filho do Homem nessa era. Por que nós vamos ficar agora crendo em ministério humano, ministério de homens? Um sinal que nos últimos dias que Deus aparecerá novamente entre o seu povo em carne humana. Amém. Jesus disse, as obras que eu faço e assim segue. Mas como que ele veio nessa última era? Ele saiu do trono? Deixou o corpo dele lá? Não, veio como Espírito Santo em plenitude, irmãos. Foi a era do Espírito Santo. Estamos né, na era do Espírito Santo. Vai acabar na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, no parágrafo 108, então, se a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem e eternamente, hoje, ontem e eternamente, quantos creem nisso? Então, como ele agiria hoje? Ele teria que agir como agiu ontem. Está certo? Onde ele está esta noite? Sentado à destra de Deus, seu corpo, na destra de Deus, né? 64, mas ele pregou em 5 de fevereiro de 64, um ano depois dos selos. Onde ele está essa noite? Sentado à destra da majestade, seu corpo. O Espírito Santo está aqui nessa edificação para manifestá-lo. Então nessa era foi através do Espírito Santo novamente. Né? E na mensagem Jeová Jireh, no parágrafo 166, Mambrana nos fala, mas se você puder ver este um que você serve e separou-se a si mesmo do mundo para servi-lo, este um que você ama, este um que estará ali no juízo, você no juízo com ele, para ser julgado, se sua presença puder vir aqui, entrar e mostrar que ele está aqui, Jesus está aqui. Agora, seu corpo físico não podia fazer isto. Quando isto veio, o tempo se tem terminado. Como relâmpago que vem do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas seu espírito. Então, quando ele sair do trono, fisicamente falando, o tempo acaba. Isso é os trovões. Então os trovões não se cumpriram. Porque os trovões só vão se cumprir quando Jesus sair do trono, literalmente, fisicamente. Somente ali o tempo vai se acabar. Né? E também tem aqui na mensagem também, Jeová Jireh 2, Jeová Jireh, no capítulo 2, na mensagem 2. Vamos ver aqui onde está. 244. Onde o Mambrana nos fala. Agora, esta é a confirmação. Deus fez a promessa. Agora, quantos creem que Cristo está aqui? Vocês creem nisso? Agora, todos vocês que querem, vocês que querem, em sua presença, crerem, né? Que querem misericórdia, todos vocês que querem misericórdia dele, misericórdia, então tem misericórdia. Perguntaram para o Mambrana, mano, acabou a misericórdia em 64? Ele falou, não põe isso na sua cabeça. Cristo continua aí no trono de intercessão. Então, tudo bem, na mensagem, os 7 selos, às vezes, o Mambrana parecia que transparecia isso, que estava acontecendo ali, que Cristo tinha saído do trono. Né? Só que isso não se alinha com o resto da mensagem. O Mambrana vem aqui e fala, não, ele está no trono ainda. Então temos que pegar a mensagem do Mambrana num todo, entendeu? Sem separar versículo nenhum, parágrafo nenhum, mas alinharam. E depois disso, o Mambrana nunca mais voltou a falar sobre isso. A última mensagem que ele fala que talvez estaria acontecendo isso, uma dúvida, é na mensagem almas que estão em prisão agora. Ele fala, será que saiu do trono? Será que pegou o livro? Será que acabou a misericórdia? É a última mensagem que ele fala isso. Nós temos que pegar a mensagem num todo, numa sequência, numa continuidade, né? Parágrafo, encaixando com parágrafo, para ficar perfeito o quadro, senão você vai colocar o boi comendo capim em cima da árvore e o homem pescando na areia seca do deserto. O quadro vai ficar fora de ordem. Vamos deixar a mensagem da maneira que ela está, perfeita. Né? Olha como eu falo aqui.
Quem quer misericórdia dele, quer misericórdia para a sua alma, e você quer aceitá-lo agora, enquanto estão em sua presença, identifique-se agora. Um homem pode vir aqui com cicatriz de cravo em suas mãos, e marca de espinho, e dizer, eu sou o Senhor. Qualquer velho hipócrita pode fazer isso. Né? Eu vi um dia um pregador pregar isso aqui, e parou aqui no meio, não terminou o verso, porque iria contradizer o que ele ensina. Ele ensina que Cristo saiu do trono e não está mais no trono de intercessão. Então ele não leu o resto do verso, que fala assim, mas a vida, o corpo do Senhor Jesus está sentado à destra da majestade esta noite. Quando ele vier, quando esse corpo vier, esse Cristo, né, fisicamente vier, quando ele vier, o tempo não será mais. Quando ele vier, o tempo acaba. É os trovões se cumprindo. Quando ele vier, o tempo não será mais. Quando aquele corpo retornar para a terra, aquele corpo, o corpo ainda existe, irmão. Eles falam que o corpo terminou, né? Uns grupos ensinam que Cristo agora é a coluna de fogo, né? É a coluna de fogo, lógico. Mas o corpo não acabou, o corpo está lá na destra de Deus, fazendo intercessão por nós. E um dia ele virá. A primeira e segunda vinda dele é física, naquele mesmo corpo. Quando ele vier, o tempo não será mais. Quando aquele corpo retornar para a terra, mas seu espírito está aqui. Sua vida está dando evidência de que ele está aqui. Vem, eu estarei convosco, mas em vós até o fim do mundo. Então nessa última era foi isso. Foi Deus em carne humana, usando um corpo, né, para se manifestar. Portanto, vemos que os trovões, né, os trovões ainda não se cumpriram, não aconteceu, né? Não aconteceu. O que aconteceu foi o último sinal. O último sinal. Como está aqui na mensagem, pergunta e resposta número 1, no parágrafo 14, perguntaram para o profeta. Terá a noiva antes que venha Jesus, terá ela todo o poder do Espírito Santo para realizar milagres, levantar os mortos, e assim sucessivamente, como a chuva tardia, ou essa chuva tardia é para os 144 mil judeus. Terão isso todos os ministros? Estamos nós ou apenas estamos esperando pela vinda? Né? O que vai acontecer agora? Né? Perguntar para o Brando aqui, 64. Se fosse antes, né, antes de 64, ali até janeiro, ele talvez iria responder diferente. Falar, não, ainda falta se cumprir ainda a visão da tenda, ainda ser puxada. Né? Mas agora não, depois do assim do Senhor, não. Ele nunca mais voltou a colocar aquela opinião dele. Olha o que ele fala aqui. Sim, veja amigos, eu não sou um teólogo, portanto tenho que ensinar tudo o que saiba acerca da Bíblia de sombras e tipos. Vocês me chamam um tipologista, porém se posso olhar a essa parede e se nunca me tenho visto e olho e posso ver que tenho cabeça e orelhas e mãos e sei que algo acerca do que me assemelharei se alguma vez me visse, vem? Se vejo o meu reflexo no espelho, sei que me assemelharei se pudesse ficar à distância e olhar-me. Agora, essa é a maneira que penso da Bíblia. Todas essas coisas, diz Romanos 26, nota do tradutor. 1 Coríntios 10, 6. Né? O irmão Branco cometia esses erros. Né? 1 Coríntios 10, 6. Sucederam para exemplo nosso. Podemos olhar atrás e ver o que foi como a lua refletindo ao sol. Sabemos que será o sol quando, se nunca vermos ao sol, podemos ver a lua e ver que será maior que isso. Bem, quando você vê o que sucedeu no Antigo Testamento, apenas é o reflexo do que sucede no Novo. Agora aqui creio com todo o meu coração que estamos, esses dias, se não estamos, alguém está. Tem que ser, o tempo se acabou, estamos no fim. Deus fez ao mundo em 6.000 anos e descansou no 7º. Ele disse que um homem nunca viveria esse tempo. No dia em que ele comerdes desse dia, morrereis. Adão ou Metusalém foi o homem mais velho que já viveu na Bíblia. E ele era de 969 anos de idade. E nunca viveu esse 1.000 anos. Porém o homem que há de vir ao longo do milênio, 1.000 anos, para mostrar que a penalidade tem sido paga. O homem viverá para sempre. O dia terminou, o tempo terminou, estão na eternidade. Desta maneira tenho recebido tantas cartas sobre minha mensagem, de há 2 ou 3 domingos, sobre o futuro lar do noivo e da noiva real. Essa, por certo, copiou em algum lugar, e havia muitas delas. Esse também o fez a mim. Nunca tenho conseguido passar isto. Agora notem sobre isso, vem? Abraão viu, agora, segundo ele tratou com Abraão, pela mesma forma ele tem tratado com sua semente. Agora, num desses dias,
Quando regressar, quero tomar isso um pouco mais detalhadamente e mostrar exatamente as estações da vida de Abraão. É exato com Lutero, Wesley e assim até aqui. Exatamente igual como ele tem tratado com as igrejas, como fez com Abraão, como ele apareceu, como quando ali ele confirmou seu pacto com ele sobre o sangue derramado. Era a era de Filadélfia. Sim, Senhor, essa era a era do sangue, Lutero, a era de Wesleyana. Veja então a era pentecostal. Depois que ele vem aí, ele fez a promessa de El Shaddai, nutra-te de mim. A pergunta é, pode você nutrir? Porém eles não fizeram. Eles agarraram um seio denominacional de onde procedem. Porém então a semente real, a semente vem se alimentar desse seio. Porém essas pessoas não, essa